Amados, graça e paz, bom dia, boa tarde já, né? Eu não sei ainda. Irmãos, estou esperando o Jean entrar aqui. Nós vamos fazer uma live, almoço com palavra, almoçar e conversar sobre a palavra. Os irmãos estão por aí? Tem alguém aí já? Manda um graça e paz aí para nós começar a interagir. E aí o Jean entrou. Cadê o Jean? Deixa eu escrever aqui. E aí, Jean, está atrasado? O Thiago já está aí, ó. Não tá querendo colaborar, não, velho. Vou colocar esse barbudo aí. Barulho aí, Jean. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tá tendo um barulho aí, Jean. O que é isso? Alô? Jean, você tá ouvindo o barulho que tá? Eu não tô escutando barulho nenhum, não. Hã? Eu não tô escutando nenhum barulho, não. Você escutando algum barulho aí? Seu microfone tá ruim, e tá com chiado. Peraí. O Jean tá com Spirit. Paz, Deus. Tiago, graça e paz a todos. Gabriel Andrade, Mainha, graça e paz. Maria Augusta. Deixa eu ver se o Jean resolveu o problema dele. Melhorou, Jean? Tá bom agora? Tá bom. Cumprimenta o povo ali, eu vou pegar o microfone ali que eu esqueci. Graça e paz do Thiago Moreno, irmã Wanda, Gabriel Andrade, Deus abençoe por estar conosco aí mais essa manhã, irmã Adelaide, irmã Maria, irmã Maria, Deus abençoe pelo carinho de sempre, viu, irmã Maria? Hoje nós não tardamos, não. Essa semana nós não ficamos enrolando, não, viu, irmã Maria? Nós estamos aqui. Joab, Miqueias, Rose, Thiago Moreno, se hoje vai sair uma live de 3 horas, fica na comunhão, irmão. Fica na comunhão aí. Se for da vontade de Deus, nós vamos conversando aqui, vamos desenrolando essa live aí. Rose, boa tarde a todos. Pela grande misericórdia de Deus, estamos aí para mais um dia, poder estar almoçando com vocês aí, estar compartilhando da palavra de Deus. Nós temos nos esforçado para poder trazer um conteúdo diferente, né? O Fernando sempre tem trazido uma nova temática, e aí isso acaba, de certa forma, me discipulando, né? Porque eu estou aprendendo bastante com essas lives. Não pensem vocês que nós somos o dono da razão, né? De nenhuma forma. Todos nós estamos aqui buscando aprender e compartilhar com vocês o que o Espírito Santo tem iluminado a nossa mente aí. Né, Fernando? Assume a bronca aí. Isso aí, o que nós vamos falar hoje, Jean? Uai, hoje você tinha proposto o tema da oração, né? Orar, né, Jean? Orar. Isso aí, amados. Vamos falar sobre oração, o Miqueias servindo. E aí, Jean, você viu alguma coisa sobre oração? Como é que você vê esse assunto aí? Sua vida, depois que você conheceu o Evangelho, aumentou as orações, diminuiu? O que mudou? O que Como mudou? tem sido? O Thiago está perguntando se vai ser 3 horas também. Não, hoje é meia hora só. Depois ficar em comunhão aí, que pode dar tudo certo aí. O que eu tenho aprendido, né? À medida que eu tenho entrado no Evangelho, chimarrão é quente demais, rapaz. O negócio aqui é tereré, água gelada. Eu vejo que a gente nunca soube orar na vida, né? Parece que tudo que pedir, diz em meu nome, eu farei. Peça, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. E, meu Deus do céu, né, rapaz? Esse desejo desse coração é bandido demais, né? Esse costume. E quando você vai aprofundando, principalmente quando você olha nas palavras, né, da oração básica, começando pela oração básica do Pai Nosso, você olha que, de fato, não tem nada a ver do que a gente aprendeu, né?
não tem nada a ver com a nossa vontade, com a nossa percepção do que é necessário para a nossa vida, né? E sim, nós, primeiro, né? E se a gente não entender a nossa importância, qual que é o nosso local no plano de Deus, né? Para que nós somos salvos, né? Esse assunto, até sempre que a gente tem feito a live, a gente tem trabalhado, a gente não vai saber como orar, o que pedir, ou como alcançar de Deus que a nossa oração seja realmente aquela oração potente de que, como pode? Aqui na Bíblia está escrito que tudo que pedir ele vai fazer, e assim, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero trocar de emprego, eu quero passar no concurso, e nada disso acontece na minha vida, né? Então, essas questões que nós vamos tentar aí ajudar os nossos irmãos a ter uma compreensão, a cosmovisão bíblica, né, olhando pelas escrituras para saber de fato o que quer dizer essas passagens, né? Vai falando, deixa eu só ativar aqui um negócio. Tá, e uma coisa, Jean, que eu acho interessante e magnífica, né? É porque quando eu era CCB, graça e paz, pai, você tinha um certo desprezo, né? Pelo menos eu, pela teologia, pela doutrina cristã. Aquele velho ditado, né? O importante é sentir Deus, o importante é Deus me visitar, né? Eu estava mais preocupado com as emoções do que conhecer Deus nas Escrituras, né? Examinar as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna, prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus, né? E nós falamos muito sobre a importância da doutrina e como ela muda a nossa vida. A doutrina é para isso, nós examinamos as Escrituras, nós vamos às Escrituras, não simplesmente para se encher de conhecimento meramente e saber responder perguntas ou dar resposta correta a pessoas que te indagam, essas coisas. Isso também, mas o foco principal, por exemplo, da teologia reformada é relacionamento com Deus. Eu vou para as Escrituras, eu vou conhecer o Deus das Escrituras exatamente para estreitar o meu relacionamento com Deus. Se você não vai para a Bíblia visando um relacionamento com Deus, né? Se você não vai para a Bíblia para conhecer a pessoa de Cristo, você está indo para a Bíblia por motivos errados. E quando você conhece as doutrinas corretas da fé cristã, isso muda a forma como nós oramos, né? Isso muda a nossa oração. E a sensação que eu tenho hoje é exatamente o que você falou. Eu acho que eu nunca orei na vida, né? Você vai ver que a oração de muitos que se diz evangélico, e a minha também ela é totalmente centrada em você, né? É em busca de alguma coisa que você deseja, algum tipo de poder. Essa é a grande verdade. As pessoas, quando oram, elas estão em busca de um poder, e um poder totalmente humano, totalmente fundamentado na natureza humana. Ou você quer poder para manipular as pessoas, não é? Olha como Jean é um homem de oração. Geralmente as pessoas gostam de orar em público e mostrar que é homem de oração porque ela quer ter o respeito das pessoas, ela quer ter poder sobre essas pessoas. E eu olhar para o Jean, nossa, aquele Jean é homem de oração, ele chega na igreja, ele ora ali 1 hora de oração, aquele homem é de oração. E o Jean, ele fica poderoso porque ele é conhecido agora como um homem de oração. Ou você quer aquele poder de manipular Deus e receber alguma coisa dele, na qual você pode interferir aqui na sua realidade, mudar a realidade aqui, né, ter algum poder para mudar alguma situação e você ser beneficiado por esse poder. Então, geralmente, a nossa oração ela estava totalmente centrada em nós. E nós vamos ver aqui daqui a pouco, a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela é uma oração totalmente centrada em Deus, em quem Deus é. É muito interessante essa questão que você falou, a forma com que nós temos de nos relacionar com Deus, né? A oração tem esse poder de estreitar esse relacionamento, porque nós temos um Pai, um Criador de todas as coisas, que Ele, quando criou, né, o homem, Ele já criou o homem no intuito de se relacionar, né? De ter a forma, alguém ali com ele relaciona, não que ele estava se sentindo sozinho, solitário, né? Ele nem estava carente,
Mas ao criar o homem, ele sempre se relacionou com o homem, né? Ele vinha todos os dias, estava ali conversando com Adão. Então, o nosso Deus é um Deus, é um Pai amoroso de relacionamento. Então, a forma de orar faz nós buscarmos, né, estar estreitando esse relacionamento e também conhecendo a vontade dele para que essa vontade se faça também a nossa vontade. A vontade dele seja a nossa vontade. Então, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, e você bem pontuou, nós vamos nos encher do conhecimento de Deus, não é para responder, para ficar respondendo questões, mas justamente para que nós saibamos viver de acordo com a vontade de Deus revelada pelas nossas vidas, de acordo com a sua palavra. Então, o que você está dizendo aí é interessante isso, que a nossa oração não muda os decretos ou a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela permanece para sempre. O que vai acontecer é uma mudança em nós. Nós vamos aceitar a vontade de Deus, né? Por isso que na oração do Pai Nosso nós vamos dizer, olha o que a oração vai dizer, e seja feita a tua vontade. Nós já vamos chegar nessa parte dessa oração, mas você vai ver que Jesus, quando ele ensina a orar, não é ele não está simplesmente falando para você repetir aquilo ali como se fosse um mantra, mas ele está colocando os principais pontos de uma oração. Mas Jesus vai mostrar ali, nós vamos ver isso daqui a pouco, que quando ele chega, seja feita a tua vontade, esse homem que está orando, ele está tão vislumbrado em Deus, ele está tão aficionado por esse Deus, ele mergulhou em Deus a tal ponto que ele viu que toda a sua vontade e o seu querer é ridículo. Ele não entende nada. E o que ele quer agora é que seja feita a tua vontade. A minha vontade, ela é ridícula. Eu não entendo absolutamente nada. A oração é cair nos braços de Deus numa dependência de que eu não quero que seja feita a minha vontade, porque até a minha vontade é maculada pelo pecado, como nós vimos na depravação total no vídeo passado. Então eu quero que seja feita a tua vontade. A tua vontade, sim, é perfeita, é santa, é justa, é agradável, né? E quando eu falo seja feita a tua vontade, também não estou dando uma ordem, ó Deus, está liberado aí, pode fazer o que você quiser. Não, ele vai fazer o que ele quiser. Mas isso mostra que o meu coração está tão descansado em Deus que eu vou entender, eu queria isso. Mas eu estou vendo que Deus não quer isso. Apesar de eu não entender, eu sei que a opinião dele, a vontade dele, o querer dele é muito mais elevado do que os meus. Então, eu estou contente com isso. Seja feita a tua vontade. O mais bacana que a gente teve a oportunidade de compartilhar na live passada, né? Inclusive, trazendo à tona o exemplo polêmico que a pessoa assistiu a live de 3 horas para falar do sapateiro, né? E não entendeu a mensagem, né? Mas não entendeu a mensagem, né? Porque a gente está ali discutindo basicamente um motivo, né? O motivo pelo qual essa pessoa está trabalhando ou o motivo pelo qual ele faz as coisas, né? Por exemplo, quando eu trouxe o exemplo de para o irmão da CCB ir na igreja, trabalhar ali para limpar a igreja, limpar o banheiro, ele está servindo a Deus, eu vou lá servir a Deus. O Fernando trouxe o exemplo do sapateiro, né? Que tudo que você faz é para a honra e glória de Deus. Então, todo o nosso ser, o nosso portar, o nosso tratar, o nosso agir, o nosso trabalho, seja ele qual for, ele tem que glorificar a Deus. É isso que nós quisemos dizer. A intenção é que muda, né? A intenção, você não está ali, eu estou limpando o banheiro para servir a Deus, mas tudo que você faz é para a honra e glória de Deus. Servir a Deus com a nossa vida é toda a nossa vida glorificar a Deus, seja como pai, como filho, seja como irmão, né? Então, essa ação inteira, todas as nossas ações devem glorificar a Deus. Então, o exemplo, ele quis dizer exatamente isso. Não está indo lá para servir a Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, quando você entende a cosmovisão da depravação total, em que nós, né, somos caídos e necessitamos da misericórdia de Deus em todos os aspectos, e que por nós mesmos, quando essa real compreensão cai sobre nós de que nós jamais, em outro momento, teríamos escolhido Deus, que nós não somos bons,
todos os nossos pensamentos, os nossos desejos são corrompidos. Nós somos interesseiros demais, né? Sempre, às vezes, nós tentamos, igual você bem colocou, nós tentamos manipular Deus para conquistar aquilo que nós queremos o tempo todo, né? Uhum. Isso é muito forte, porque quando você se enche do conhecimento de Deus e da palavra dele, e que você vê o tanto que você é pecador, que você é imundo, você deseja o quê? A santidade dele. Você deseja se sucumbir à vontade dele. Você quer voluntariamente que o Espírito Santo nos tire, nos purifique, tire de nós a imundícia dos nossos desejos pecaminosos. E que para isso aconteça, então nós temos que nos conformar à vontade dele. Então, por isso que você bem colocou a oração. Então, nós passamos a desejar ardentemente que Deus faça em nós completamente a vontade dele. E não é falar assim, ai, Senhor, me dá um carro, uma caminhonete, Deus vai te dar uma caminhonete para você servir a Deus, buscar os irmãos e levar eles na igreja. E o fim não é... Ô, Jean, a Wanda colocou aqui que o Senhor me transforma. Essa é a vontade de Deus mesmo, nos transformar. Ô, Jean, uma coisa aqui, eu vou publicar o texto aqui onde Jesus vai ensinar a orar. Rapaz, e você vai perceber uma coisa. A seita, o problema de seita, ela é tão enraizada, né? Esse negócio é tão morto, que as pessoas que não entenderam a graça de Deus, por exemplo, você vê pessoas aí falando, a CCB é a graça. Essas pessoas que não entendem a graça, Jean, elas nunca oraram de fato. Porque você vai ver a oração do Pai Nosso, ela está totalmente baseada na compreensão do que é graça, do que Deus fez em nós por causa do sacrifício de Cristo. Se você não entender graça, você não entendeu o princípio elementar da oração. Não entendeu. Eu vou publicar aqui, eu vou compartilhar aqui, melhor dizendo, a oração do Pai Nosso. Dá uma olhada nisso para você ver que maravilhoso. Não sei como é que tá aí. Tá aparecendo bem, já? Tá bem. Tá bem visível. Como se deve orar, agora por exemplo. Agora ficou ruim. Cadê? Tava melhor. Melhorou? Não, tava melhor. Não, mas tá bom. Se você for passando, tá bom. Tá. Jesus vai dizer aqui, ó. Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Esse em pé aqui não tem nada a ver com a posição do corpo, não é? Não é disso que Jesus está tratando. Ele está falando de se aparecer. É isso que ele está dizendo. Olha lá, nas sinagogas e nos cantos das praças, também Jesus não está proibindo orar em praça, não é disso que ele está falando. Mas é o foco. Por que eles estão fazendo isso? Eles fazem isso em pé, nas praças, porque eles têm um objetivo, que não é a glória de Deus, que não é se deleitar em Deus. Mas diz aqui que é para ser visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ele vai dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e o pai que vem em secreto te recompensará. Esse orar no quarto, Jesus está falando aqui também, não é o quarto, a coisa não é o quarto. Ele está dizendo, faça exatamente o oposto do que os hipócritas estão fazendo. Ou seja, a oração, ela nunca tem finalidade de ser visto, de se aparecer, de se apresentar. A oração, ela está totalmente ligada num relacionamento com Deus, né? Então você entra no teu quarto, e isso é terrível, porque a oração ela mostra de fato já que tipo de cristianismo você tem, né? Eu acho que a oração é uma das únicas coisas cristãs que você faz e que ninguém vê. Porque muitas coisas eu posso fazer no cristianismo, por exemplo, essa live aqui, e várias pessoas vão me ver. Então aqui eu posso me apresentar como um santo, como um crente, todo mundo pode olhar para mim e falar, nossa, como ele fala, como ele é cristão e tal. Mas é a minha vida de oração em secreto que revela o quanto eu amo a Deus, o quanto eu estou interessado em Deus. Porque enquanto eu estou público, mostrando coisas que eu faço, eu posso estar fazendo isso por interesse próprio. Você entende, Jó? Eu posso, por exemplo, dar uma casa para um pobre, para as pessoas verem, nossa, como o Fernando é generoso.
né? Eu posso, por exemplo, pregar em praça pública para os outros ver, olha que homem piedoso, ele deixa tudo para pregar o evangelho. Mas oração dentro do meu quarto, com porta fechada, é algo que eu nunca vou receber aplauso de homem nenhum. Ninguém vai ver. Você vê que quando os hipócritas eles iam orar, eles escolhiam as praças, eles queriam ficar de pé para se sobressair, para mostrar, olha como ele ora, que homem que tem uma vida intensa de oração. Você vê geralmente pessoas que vai falar sobre a oração, ele sempre está ligado naquele negócio de intensidade, o quanto que ele ora, o quanto que ele agoniza em oração, o quanto que ele se derrama diante do altar, as pessoas usam aqueles termos bonitos, mas o que ela quer, na verdade, é que os homens vejam. E Jesus está dizendo, se você quer que os homens vejam, então eles viram, parabéns para você, você já recebeu a tua recompensa. Tá aí. Mas um cristão zeloso e desejoso por Deus, ele faz justamente o oposto. Jesus não está ensinando aqui que a forma correta de orar é entrar dentro de um quarto e fechar a porta. Não. O que ele está querendo dizer é a oração verdadeira de um cristão regenerado é aquela oração que ninguém vê. Você não está orando por interesse que alguém te aplauda. Que alguém vê, olha o meu joelho calejado, quanto que eu oro. Não. A oração é um mergulhar no relacionamento com Deus. Eu amo Deus, eu vou entrar para dentro do meu quarto, eu vou fechar a porta, não interessa se alguém vai ver. Eu não estou fazendo isso para alguém bater palma para mim. Eu quero mergulhar em Deus. Eu quero conhecer Deus. E aqui Deus destrói algo que é central no farisaísmo. O que é? Eles querem se aparecer. E eu preciso mostrar o quanto eu sou santo. E Jesus está mostrando aqui, não tem nada a ver. A oração que você faz, você já recebeu a tua recompensa. Você fez para se aparecer? Ótimo. Se apareceu, o seu galardão está aí. É muito interessante que nesse mesmo capítulo 6, para corroborar com o que você está falando... Nós vamos olhar todo ele, tá, Jean? Sim, mas só para corroborar, para as pessoas visualizarem justamente essa questão do secreto, né? Que, infelizmente, na congregação, eles enraizam isso na sua cabeça, que só pode orar em casa, de joelhos prostrados, trancar mesmo no seu quarto, não pode orar em praça, em local nenhum. É o princípio. A gente tem que entender a essência dessa mensagem. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Né? Que são pessoas que o intento deles em oração é receber glória. O intento deles em orar é se aparecer. O motivo, a motivação está errada. Né? É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Não está condenando o fato de orar em pé ou orar sentado, ajoelhado. Né? O próprio Jesus orou várias vezes em pé. Sim, e quando e você orou vê para a multidão ouvir. Aquela passagem do fariseu, né, e do publicano, que em Lucas 18, que os dois estavam orando em pé, eu acho engraçado que um dia o Marçola, ele pregou, né, essa passagem, só que aí ele fez a questão de pular, de não mostrar que os dois oravam em pé. Ele fez questão de mostrar que uma oração foi recebida, mas ele não mostrou que os dois oravam em pé. Os dois estavam orando em pé naquele momento, um foi recebido e outro não foi recebido, porque um se gloriava, ele se enchia de si, falava, né, dos seus atributos, do que ele era perante Deus, do que ele tinha feito, das suas qualidades, e o outro não, o outro já se rendendo, sabendo da sua pecaminosidade, da sua incapacidade perante a presença de Deus, né, que se não fosse a sua graça, né, ele não teria condições de estar ali à frente do Senhor elevando uma oração. Em Mateus 6, mais à frente, sobre o secreto ainda. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, irmão, para vocês prestarem atenção. Em Mateus 6, quando você vai, por exemplo, no jejum 16 e 17, você vai por aí? Vou. 16 e 17. Você vai ver aí, ó. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com hipócritas, porque desfiguram o seu rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Então é o mesmo princípio da oração, né? Ele está condenando o quê? As pessoas praticando, fazendo aquela prática, seja de oração ou de jejum, para aparecerem para os outros. Olha, em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que
e sim ao seu pai em seu secreto, né? Aqui fica mais claro a questão do seu pai em secreto que vê, te recompensará. Aqui a gente consegue entender esse secreto que não se trata de um quarto de porta fechada, né? Uhum. É engraçado a ironia de Jesus aqui, porque ele está dizendo, você não está fazendo isso para Deus? Então é ele que precisa ver, não é? Então, a primeira coisa, Jean, quando você ora, a oração sempre é a busca de poder. Ou você quer poder no meio dos homens, eu quero mostrar o quão espiritual eu sou, né? Ou eu quero manipular Deus para ele me dar algum poder para que aconteça aquilo que eu queira. E a primeira coisa que ele vai então criticar aqui na oração é a questão de se aparecer. Mas ele continua aqui, João. Vamos dar uma olhada. Não é só se aparecer. Tem algo a mais aqui. Não aqui. E orando, versículo 7. Não useis de vãs repetições, como gentil, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Cara, esse aqui é outro ponto. O seu primeiro ponto é você mostrar, você querer se aparecer, querer o poder aonde as pessoas olham para você e vê que você é muito santo. Jesus vai colocar outra coisa aqui. Não seja como esses fariseus que vive repetindo, balbuciando, no original ele é o balbuciando, ele vive falando e acredita que é pelo muito falar que ele vai ser ouvido. Lembra no começo da nossa conversa que nós falamos sobre se você não entendeu o que é graça, você nunca entendeu o que é oração? O que esses fariseus acreditavam? Eles acreditavam, Jean, que o relacionamento de um crente com Deus é uma relação de meritocracia. Aqui que eu falo para você que toda seita que prega, por exemplo, a salvação pelas fé e mais as obras, ou como se dependesse de alguma obra que eu faça para eu ser aceito por Deus, né? Você não, a pessoa que acredita assim, ela nunca orou. É exatamente isso que Cristo está dizendo sobre os fariseus. Se você acredita que você vai receber alguma coisa de Deus, porque você ora muito e porque você repete muito, então a relação que você tem com Deus não é de pai e filho. Você percebe que quando Jesus começa a oração, a primeira coisa que ele diz é... Qual é a primeira palavra da oração de Jesus que ele vai ensinar aqui, Jean? Você lembra? Pai nosso que estás no céu. Pai. A primeira palavra é pai. Por quê? Por que Jesus está colocando essa palavra pai? Porque a primeira coisa que ele quer lembrar a nós, os cristãos, que se você não entender que a relação sua com Deus é de paternidade e não de funcionário com um chefe, não é um funcionário conversando com o chefe, mas é um filho conversando com o pai, você não orou. Jesus te chama então de fariseu. Você acha que Jesus é um chefão e você é um funcionário? Que Deus está esperando você repetir, colocar milho e enjoelhar em cima do milho, ou dar chicotada nas costas, ou agonizar em oração. As pessoas falam, eu agonizei, eu passei a noite em oração, eu levanto todo dia às 3 da madrugada para orar. Ela acha que aquilo vai impactar Deus. E Deus vai olhar para ele e falar assim, nossa, o Jean, eu vou ter que atender o Jean. Vou ter que atender o Jean, porque ele está orando demais. Hoje ele se superou. Hoje o Jean acordou às 3 da manhã, ele varou das 3 às 7 da manhã orando. Ele me impressionou. Cara, quando você acredita que é pelo muito falar que você vai ser atendido, você não entendeu a graça. Você não entendeu que tudo que você recebe, Jean, é por graça. Deus não te deve, Deus não nos deve absolutamente nada. E se ele um dia já atender a sua oração, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com a graça e a misericórdia dele. Porque ele, em seu filho Jesus, nos adotou como filho. Não éramos filho. Éramos inimigos por natureza. Você vê que nessa oração Pai Nosso tem um evangelho completo aqui dentro? Você era inimigo de Deus. Deus te adotou. Ele te comprou com sangue. E agora ele não se envergonha de te chamar de filho. E você, Jean, você precisa crer. Nós precisamos crer que nós somos filhos de Deus. E como filho, Deus não está interessado, Deus não está tratando você baseado no teu desempenho. Você percebe? O relacionamento de um funcionário com um patrão é totalmente baseado em desempenho.
O patrão pode gostar muito de você, já pode gostar muito de você. Mas se o teu rendimento cair, se você parar de vender, se o faturamento ali que você é responsável cair, se você não chegar no horário, se você não fizer um pouco a mais do que eles estão pedindo, ele pode gostar de você do jeito que for. Pode gostar. Um dia ele vai chegar em você e falar, Jean, infelizmente, cara, não tem como, o teu rendimento caiu muito, eu não sei o que está acontecendo, eu quis te ajudar, mas não está funcionando, eu preciso te demitir, estou sendo cobrado aqui, tchau, obrigado. Esse é um relacionamento de desempenho. E esses fariseus acreditavam que a oração é isso, é um relacionamento de desempenho. Não, você ora, repete, aí você jejua, não tem como Deus negar, Deus vai atender. Então aí já não é graça mais, aí é mérito. Eu fiz por merecer, eu recebi esse dom, mas eu recebi porque eu busquei demais, então não é graça, é uma dívida que Deus tinha com você. Mas quando Jesus começa a oração, ele fala assim, mas vocês, falando para os cristãos, para nós, quando vocês orar, vocês não façam como ele. Não ache que vocês serão atendidos por desempenho. Não. A oração de vocês é Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa mais profunda que nós precisamos meditar aqui, João, é nessa primeira palavra. Pai. Não é chefe, ele não é teu chefe, é o teu pai. Você pode passar do lado do rei da Inglaterra e falar, nossa, cara, como deve ser difícil conversar com esse camarada. O cara é o rei, imagina o poder. Para ter uma audiência com ele, você tem que ser um cara importante, você tem que ser um cara de renome, você tem que dar um nome na agenda. A secretária vai ver se coloca você em algum lugar na agenda para algum dia você encontrar com ele. E se você encontrar com ele, você tem que estar de terno e gravata, todo formal. E se você sentar com ele numa mesa, a tua conversa tem que ser rápida. Você não pode. Ele não tem tempo para você. Ele é o rei. Mas esse rei tem um filho. E se esse filho acordar 3 horas da manhã e falar pro rei, pai, eu quero água, o rei vai acordar 3 horas da manhã e vai pegar água pro filho. Porque é filho. Percebe, Jean? A relação do menino, o pai dele é o mais rico do mundo. Pro menino não interessa, é o meu pai. Eu acordo ele 3 horas da manhã, vou lá no quarto e deito no meio dele e da minha mãe. É meu filho. Eu faço, é meu pai. Você entende? Então não tem nada a ver com desempenho. E é uma coisa interessante. Deus está preocupado com o nosso desempenho? Sim. Deus está preocupado com o nosso desempenho. Deus quer que eu aprenda... Por exemplo, um pai. O pai quer que um filho aprenda a andar? Com Quer. certeza. O pai quer que o filho aprenda a ler, a escrever? Quer. O pai quer que o filho cresça e vira homem e tenha a sua vida? Quer. O pai está preocupado com o desempenho? Sim. Mas o relacionamento do pai com o filho é baseado no desempenho? Absolutamente não. Se o filho não tirar uma nota boa em matemática, o pai não vai encerrar relacionamento com ele porque ele não foi bem em matemática. Porque é pai e filho. Jesus está dizendo, eu quero que vocês orem muito? Sim. Eu quero que vocês cresçam em santidade? Sim. Eu estou preocupado com a vida de santidade de vocês? Sim. Mas o meu relacionamento com vocês está baseado nisso? Não. Não. E olha que coisa interessante. Quanto mais o filho é problemático, mais atenção o pai dá para ele. Esse filho precisa de um cuidado especial. Você precisa, eu vou sentar com você, eu preciso te exortar, eu preciso conversar, eu preciso estar mais do teu lado, porque o teu desempenho não está muito bom. Mas jamais eu vou te jogar para fora. Então, quando Jesus começa a oração, ele vai dizer, você tem que entender graça para começar a orar. Se você não entendeu a graça, você nunca orou. Porque a oração é graça. É esse relacionamento, e aqui Jesus começa. Pai nosso, Pai, coloca isso na tua casa. Isso para os fariseus é um choque. Porque para o fariseu, Deus é o quê? Já nós vamos falar sobre isso. Mas eles só enxergavam uma parte. Para um fariseu, Deus é o quê? É o grande, é o Shaddai, é o Shalom, é o El, o grande eu sou e tal. E Deus é tudo isso. Mas eles nunca viram Jesus nesse relacionamento, esse Deus transcendente,
Eles entendiam dessa transcendência de Deus, mas eles nunca entenderam essa imanência de Deus. Ou seja, essa intimidade, Deus, né? Eles não tinham a intimidade com a Deus, com intimidade. esse relacionamento com o Pai, né? Porque eles não criam em Cristo. Esse relacionamento com Deus como Pai é através da morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo, agora nós somos adotados. Nós podemos, hoje, olha que coisa maravilhosa que Hebreus vai dizer. Nós podemos entrar diante do trono da graça com ousadia. É loucura. Nenhum fariseu entenderia como eu posso chegar com ousadia. Não é estranho? Ousadia parece uma palavra desrespeitosa, ser ousado. Não, não. É seguro que o sangue de Cristo me colocou diante de Deus e esse Deus transcendente, agora ele é Pai. E eu posso falar com ele como Pai. E saiba que você vai receber coisas desse Pai não por causa do teu desempenho. Não porque você orou muito, não porque você agonizou em oração, não porque eu estou jejuando e Deus vai... Não, 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 porque ele é Pai, simplesmente por causa disso. Nós vamos continuar, porque a oração não para aí, Jesus vai ensinar muitas coisas, mas a mais impactante aqui, primeiramente, é Pai. Se você não entender que é graça, você não entendeu, você não orou. Não faça como o fariseu. Repete, 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 ele acha que é por desempenho. Quanto mais ele falar, mais a chance dele ser atendido. Você não entendeu o que é orar. Muito interessante esse aspecto que você levantou sobre a questão do relacionamento, né? E de nós, a gente aprendeu a vida toda que quando nós vamos falar com Deus, primeiro que ele não é qualquer um, né? Ele não é. A gente aprendeu exatamente com a questão do fariseu. Ele não é qualquer um, você não pode chegar nele de qualquer jeito, e você vai depositando para Deus como se de fato ele fosse seu empregado, porque geralmente você começa a oração já colocando crédito, né? Você coloca crédito, como a gente vê na oração do fariseu e do publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jesus 2 vezes, dou dízimo, vou nos cultos, né? Vou nos cultos, eu uso terno, eu uso gravata, eu procuro não trair a minha esposa, né? Ele vai depositando aquele monte de crédito para poder ele querer pedir para Deus depois dele mostrar quão bom ele é, né? Ele sempre quer mostrar para Deus. É o que você falou sobre entender o que é a graça, entender o que é o favor imerecido, entender quão pecaminoso nós somos, entender que nada que nós possamos fazer vai gerar esse crédito, vai gerar essa obrigação de Deus com corresponder às nossas necessidades ou os nossos anseios, né? Então, aqui, nessa própria oração aqui em Lucas 18, vai mostrar isso para nós. E outra coisa que você bem colocou sobre esse Pai, quando você fala Pai, pressupõe-se uma intimidade, né? Uma intimidade, pressupõe-se que você tem um relacionamento, que você está falando com o Criador de todas as coisas, mas que ele tem um cuidado pela sua criação, que ele, como você bem pontuou, se você é um filho problemático, com certeza, mais ainda, Deus tem um cuidado especial, porque ele quer que você veja, né, a sua iniquidade, a sua transgressão, a sua necessidade, que ele está ali para te ajudar. Ele quer te ajudar, mas você vai ter que saber o que pedir de acordo com a vontade dele para que você ande de acordo com o que ele deseja que você ande, como nós vamos ver adiante aí, na própria oração vai nos ensinar essa passagem. Maravilha. Aí você vai ver pessoas que não entendem a graça e ela sempre está baseada, sempre, já essa é a característica de um religioso. Ele sempre está baseado no seu desempenho, né? No que eu fiz. Aí você vai ver pessoas aí se gabando de quanto tempo que eles oram, né? Eu orei. Até essa expressão, eu orei 3 horas, né? Eu fiquei 3 horas. Eu já fiz muito isso na vida. Eu estou falando porque eu já fiz muito isso. Sim. A minha vida aí, num certo período, dentro da CCB, foi pautada nisso. Eu queria esse enchimento, né? O poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso você tem que buscar muito. Não é assim. Deus não dá de qualquer maneira, né? É tipo assim, Deus está olhando para você e fala: cara, você tem uma lista de coisas a preencher aqui. E se você não preencher isso, então eu não vou te dar nada, né? Então você faz, eu dou. Então
entrei dentro dessa teologia falsa e vivi isso. Então eu orava muito. Então eu até chegava a marcar tempos que eu ficava de oração, né? Um dia eu fiquei 9 horas orando. Aquilo para mim foi um recorde, né? Foi algo Caramba. extraordinário. Você levanta assim cheio de si, né? E você fala, nós fomos orar, ficamos 9 horas de joelho em oração. Como Deus estivesse olhando para mim e falava, rapaz, esse menino aí, eu vou investir nele, esse menino é bom. Né? E quando você fala, como isso testifica contra a gente? Porque quando eu falo, eu orei 9 horas, como eu marcava lá, orei 9 horas, isso expressa o quanto que você odeia a oração. Porque, Jean, você nunca cronometra algo que você ama. Se você ama, que dia que você parou e falou assim, gente do céu, vamos pegar uma coisa que você gosta aqui. Gosta de fazer, assistir filme. Que dia que falou, gente, olha, hoje eu me superei, eu fiquei 2 horas assistindo filme. Que dia que você cronometrou isso? Nunca. Aí você foi pra praia. Gente do céu, hoje eu fiquei a tarde inteira andando na praia. Consegui, ó, cronometrei aqui, fiquei. Ninguém cronometrou. Porque coisa que você ama, você não calcula tempo. Você geralmente calcula assim, as coisas quando é algo que você odeia muito, mas você precisa se superar. Né? Vou correr, eu odeio fazer exercício físico. Aí você cronometra quanto tempo que você correu. Aí a hora que você chega e fala, nossa, rapaz, hoje eu me superei, hoje eu corri 12 quilômetros, quer dizer, é algo que você odeia. Mas eu fiz uma força e consegui superar isso que eu odeio. Eu corri 12 quilômetros, eu odeio correr, eu não gosto de correr, é terrível correr, mas eu fiz. As pessoas tratam a oração com esse mesmo peso já. É horrível orar. Eu não gosto de me relacionar com Deus através da oração, né? Mas hoje eu me superei. Hoje eu fiquei 40 minutos orando. Quer dizer, Deus, eu odeio orar, eu odeio falar contigo, odeio essa vida de oração, mas eu tô me superando. Cara, não é isso, oração não é isso. Oração você vai ver em Jesus, é um relacionamento. Você vai ver que Jesus, nas horas vagas que ele tinha, sabe o que ele fazia, já? Ele orava. Ele orava. O que a gente faz nas horas vagas? Aquilo que você mais gosta. Você vê que a oração para esses homens, como disse Calvino, é o ar que nós respiramos, né? Então a oração aqui, Jesus está falando que a oração ela é um relacionamento com Deus. Por que não interessa quem está te vendo? Porque o maravilhoso da oração não é receber glória dos homens. O maravilhoso da oração é conhecer Deus. Né? É conhecer Deus. A oração ela é para isso, conhecer Deus. E não importa quanto tempo você orou e quem viu, ou se vão reconhecer que você é um homem de oração. Não, a oração é um relacionamento com Deus. Aí Jesus vai começar a dizer, então, Pai Nosso. É aquilo que a gente falou. Se você não entendeu graça, se você não entende esse relacionamento de pai, você não começa a orar. Mas aí vem a outra parte, né, Jean? Pai Nosso que está no céu. Cara, por que eu digo que oração é relacionamento com Deus e Bíblia e oração? Eu tô falando muito, já? Você quer falar aí? Não, tá tranquilo. Fique em paz, rapaz. Se precisar, atropela aqui. Você sabe que não tem dessa, não. Porque nós temos esses dois meios da graça, né, Jean? Que é Bíblia e oração. Tem gente que o Tozer deu uma resposta interessante. Qual que é o mais importante, orar ou ler a Bíblia, né? O Tozer vai dizer que é como pássaro, né? É perguntar para um pássaro qual asa que é a mais importante, a da esquerda ou da direita, né? Não tem, nós voamos. E a oração e a Bíblia elas estão totalmente ligadas. E a oração é conhecer Deus. É você que primeiro você vai na Bíblia, conhece esse Deus, cara. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra, já. É conhecer esse Deus. E você vai ver que a oração do Pai Nosso é isso. Quando você vai orar, você começa a trazer à tona esse Deus que você conheceu na palavra. E quando você começa a trazer à tona esse Deus que está na palavra, toda a sua vida muda. Todos os teus sentimentos são alterados. Presta atenção. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender para orar, graça. Não é desempenho, é graça, Pai Nosso. Mas aí continua, que estás no céu. Se eu falei da imanência de Deus, desse Deus que é Pai, não se esqueça que Jesus, sempre que ele vai orar, ele fala Pai Santo. Ele sempre vai lembrar que ele é um pai, mas cuidado com isso. Cuidado. Ele não é só isso. Ele é um pai que está no céu. Ele é um pai. Olha aqui, João, o que ele vai mostrar aqui?
Esse é um Deus transcendente, tá vendo? Ele é um pai que está no céu. Ele habita num trono inacessível. Ele habita numa luz inacessível. Ele é rei dos reis. Ele está sobre todos os tronos. Eu estou orando, presta atenção, eu estou orando, eu estou lembrando que é graça, eu estou lembrando que ele me atende, não é por meu desempenho, é por graça, mas ele não é um pai igual o meu pai que é limitado. Ele é um pai todo-poderoso. Ele está no céu, ele está entronizado em glória. Ele é santificado seja o teu nome, isso é estranho. Eu vou lembrar na oração também que ele é santo. Ele é separado de toda a criação. Não tem nada nesse mundo que se assemelha a ele. Não tem nada a ver o Criador com a criação. Ele é totalmente santo, que significa totalmente separado de Deus. Você percebe que quando Jesus está ensinando a oração, o que ele está fazendo? Ele pediu alguma coisa até agora? Ele vai pedir, mas só depois de algumas coisas. Ele está fazendo o que nessa oração do Pai Nosso? Ele está mergulhando nas verdades de Deus. Orar, Jean, é você começar a falar para você mesmo quem Deus é. É você lembrar a sua alma quem Deus é. Ele é Pai, Ele me trata com graça. É por causa de Cristo que eu sou afiliado dele. Eu fui adotado por ele, eu me tornei filho dele. Mas ele é um pai, mas ele não é um pai como o meu, limitado. Meu pai me ama, mas ele não pode fazer muita coisa por mim. Não, esse pai, ele está no céu. Ele habita num trono. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Numa luz inacessível que ninguém viu e jamais pode ver. Ele é santo. Ele não tem relação nenhuma com pecado. Ele é totalmente diferente e separado de toda a criação. Né? E quando eu começo a lembrar essas verdades, e quando eu começo a mergulhar em Deus, por isso, Jean, que eu falo, quanto mais você conhece as Escrituras, mais você vai se tornando um homem de oração. A Bíblia é para isso. Né? Tem gente que fala assim, aprenda a orar orando. Não é verdade. Nós aprendemos a orar na Bíblia. É a Bíblia que nos ensina quem é Deus, e através de conhecer esse Deus, é que nós vamos aperfeiçoando e crescendo numa vida de oração. Você não aprende a orar orando, você aprende a orar na Bíblia. Tudo que a vida cristã, tudo que nós aprendemos sobre vida cristã, nós aprendemos nas Escrituras. Então, o que Jesus está fazendo aqui no primeiros versículos do Pai Nosso é ensinando as doutrinas sobre Deus. É graça, Ele é Pai, mas Ele está no céu, Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele está acima de todos os reinos. Não tem nada que aconteça que fuja da sua vontade. Ele é santo, Ele é totalmente separado. Quando a gente entende que o que é Deus, né? Quando a gente consegue ter essa compreensão que você bem colocou aí, isso também nos coloca no patamar, né, da depravação total. Quando nós vemos esse Deus santo, esse Deus criador do céu e da terra, esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que me chama de filho, que me ressuscitou dos mortos, que em Jesus Cristo deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida, esse Deus que requer ainda, ele quer ter um relacionamento conosco, um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que conhece todas as coisas, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, mas mesmo assim ele quer ter esse relacionamento íntimo conosco, né? Isso, na presença dele, faz nós vermos quão necessitamos de graça. Se não fosse a sua graça, isso fica até difícil, né, da gente colocar com palavras, quando você consegue compreender e você querer, porque esse amor, como está escrito na palavra de Deus, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, como ele nos amou primeiro e nós sentimos o peso desse amor, nós sentimos, né, o prazer nesse relacionamento de saber que um Deus divino, santo, né, imaculado, puro, e nós, pecadores, né, mesmo que se não fosse pela graça, né, se a graça se afastasse um pouquinho de nós, os nossos pensamentos, né, se apagasse a luz, nós já éramos os ratos que invadiriam o porão, mas nós estamos ali pela graça, por ele, porque ele nos escolheu, ele nos transformou, o seu poder que colocou nós nessa condição de estar com essa relação íntima com ele, é maravilhoso, né, meu irmão? Ô, Jean, você falou algo aí top.
Como nós estamos focados aqui, né, na oração, falando da oração e falando de graça, né? Como que Jesus é enfático em dizer: se você não entendeu graça, você não orou. A oração, o relacionamento com Deus é totalmente baseado na graça. E se você não entender isso, você não entenderia o que Jesus está dizendo nesse versículo aqui, Jean. Presta atenção para você ver. Olha que estranho. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens em suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não tem um conhecimento da teologia como um todo aqui, João, o que você vai entender? Então eu preciso ter coisas aqui, fazer coisas. Se eu não fizer essas coisas, Deus também não vai fazer aquilo. Né? Se você não tem um conhecimento de tudo que Jesus ensina e não pega versículos isolados para formar uma doutrina, você não vai entender o que Jesus está dizendo. Então quer dizer que eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, Jesus... Não. Como Jesus está colocando aqui que a graça é a base da oração. Porque quando é que você perdoa uma pessoa, Jean? Quando você entendeu a graça. O que é a graça? Que você era um pecador, que merecia a ira de Deus infinita, mas que você foi perdoado de uma dívida impagável. Uma dívida que só o próprio Filho de Deus, morrendo em teu lugar, podia pagar. E ele fez isso. Ele deu o seu Filho Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele perdoou você, Jean, de algo imperdoável, impagável. Ele fez algo impossível e maravilhoso aos nossos olhos, que é dando o Filho dele para morrer naquela cruz por nós. Uma vez que você entendeu isso, então não há nada que você não perdoa. Porque toda dívida que alguém deve para você é mínima diante da dívida que você devia a Deus. E por graça, Deus olhou a tua dívida e falou: você não me deve mais nada, meu filho pagou naquela cruz. É aquela parábola que ele vai fazer do credor incompassivo. Sim. Um camarada devia lá 15 milhões, vamos falar na nossa linguagem aqui, 15 milhões de dólares. Ele falou: tem misericórdia de mim. Aí o credor falou: então tá bom, você tá perdoado. Aí ele ficou tudo feliz, saiu na esquina, encontrou um camarada que devia 150 reais para ele. Falou: cadê os meus 150 reais? Falou: rapaz, tenha misericórdia de mim. Misericórdia é um escambau, rapaz, você vai apanhar. E apanhou. Aí chegou a notícia para aquele juiz, viu? Sabe aquele camarada que você acabou de perdoar 15 milhões dele? Ele matou um camarada ali por causa de 150 reais. Né? Aí esse credor encerra ele na cadeia. É exatamente isso. Quando você entende a graça, o quão profano, pecador, blasfemo você era, e o que foi necessário ser feito para pagar a tua dívida, quanta graça foi dispensada a teu favor por causa do sacrifício de Cristo, não tem nada que você não perdoa. Se você não perdoa, é porque você não entendeu a graça. E se você não entendeu graça, você não pode orar. Você não tem esse relacionamento Pai Nosso. Você não entendeu graça, velho. Já você vê como é que a compreensão, por isso que eu falo, uma seita, por exemplo, que prega salvação, fé mais obras, faça isso mais aquilo. Gente, não é que essas pessoas estão condenadas apenas. Elas não têm nada de vida cristã. Nada de vida cristã. Porque toda a vida cristã nasce desse fundamento graça. Graça. O que Deus fez em Cristo, tudo que você tem é graça. Entende, Jean? Então, quando Jesus vai dizer aqui, como nós lemos no capítulo, se vocês perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque se você não entendeu graça, meu caro, você está debaixo da ira de Deus. Isso é muito sério. Então, toda a base do Pai Nosso, toda a base da vida cristã também está assentada sobre a compreensão do que é graça. Quando é que você não perdoa uma pessoa? Você vai dizer assim, a pessoa, não, aquela pessoa fez algo muito terrível contra você. Primeira coisa, Jean, você se coloca numa posição superior. Quando você não perdoa, você está dizendo, não, o que o Jean fez para mim, eu não teria coragem de fazer com ninguém. Ué, peraí, como não teria coragem de fazer com ninguém? Você esqueceu o quão depravado você era? Se você não é capaz de trair a tua esposa, é por causa da graça de Deus. Não é porque você é melhor do que o Jean. O Jean traiu a esposa? É um absurdo que esse homem faz. Não pode escorraçar, eu não quero nem ver a cara desse camarada. Esse cara não vale nada. Eu não perdoo esse camarada.
Por que você não perdoa? Porque você se acha superior a ele. Você não se acha tão depravado assim. Você não reconheceu que você só não fez aquilo que o Jean fez por graça e misericórdia de Deus. É por isso que você não perdoa o teu inimigo. Porque o que ele fez com você, você não seria capaz de fazer com ninguém. Então você tem um ar de superioridade. Se você tem um ar de superioridade, não precisa de muito perdão para você. Se não precisa de perdão para você, de muito perdão para você, você não entendeu o sacrifício de Cristo por causa dos teus pecados. Se você não entendeu o sacrifício de Cristo, meu caro, você não tem relacionamento nenhum com Deus. É óbvio que você também... não existe oração aqui. Não existe relacionamento. Deus não é teu pai. Você não entendeu graça. Então, toda oração, ela parte desse princípio. Essa passagem que você citou desse versículo aí, isso aí, ela me causa um impacto muito grande na minha oração diária. Sempre quando eu vou orar, que eu chego nessa parte, justamente eu lembro o quão pecador eu sou, o quão miserável eu sou, o quão necessitado da graça, da sua misericórdia. Então, e o quão amado você é por isso, né, gente? E o quão amado que eu sou também, porque tá ligado, pô, né? me tirar lá das trevas, da selvageria e ter firmado meus pés na rocha do nosso Senhor Jesus muito amor. É muito forte, é muito porque forte. Quanto mais você vê a tua depravação, mais fica evidente o amor de Deus, porque é muito amor. É muito amor, é muito amor. E isso traz a consciência, né, da graça, da abundância, do tamanho, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso faz com que nós nos conformamos à vontade do Pai e estendemos esse perdão, né, que veio para nós sem merecimento. Perfeito. Eu já tenho um versículo aqui, ó, que eu queria colocar aqui, Filipenses 4:6, que está ligado ao que nós estamos falando aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Filipenses 4. Já está na tela aí ou não? Não está, né? Não, tá não. Vou colocar aqui então. Olha esse versículo aqui já. Alegrai-vos no Senhor, é uma ordem, tá? É uma ordem. Alegrar no Senhor é uma ordem. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria aqui não tem nada a ver com sentimento, é uma ordem, se alegrar em Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Essa é outra ordem da palavra. Ansiedade é pecado, é descumprimento a esse mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ô, João, presta atenção nisso, cara. Que maravilhoso que é isso. Olha o Guilherminho aqui, ó. Você viu que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz para você não esteja ansioso, né? Mas que tudo que acontece na tua vida, as suas petições, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, fale com Deus em oração, né? Coloque diante de Deus. E o que vai acontecer? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso você vai colocar diante de Deus e Deus vai mudar a situação. Deus vai resolver o teu problema. É isso que está escrito? Não. Paulo não está dizendo que eu estou desempregado e eu estou ansioso porque eu estou preocupado e eu vou colocar diante de Deus. Faça conhecido. Aí Deus vai me dar um emprego. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. A oração, Jean, é isso que nós estamos vendo no Pai Nosso aqui, ela é um mergulho em Deus em tal profundidade que você começa a trazer à tona quem é Deus. Né? Nós vimos lá, nós vamos Pai Nosso, nós vamos meditar na graça. Gente, meditar na graça é um exercício diário. Se você se esquecer do que Deus fez por você em Cristo, você vai naufragar. Você vai começar a olhar para si mesmo. Você vai ter dó de você mesmo, né? Por exemplo, você vai sair da congregação, compreender o evangelho e vai sair da congregação.
aquela alegria, conhecer o evangelho, não suporto mais ouvir pregações que não falam de Cristo, e você vai e resolve sair da congregação, obviamente, e aí você começa a ser perseguido. Você começa a ser perseguido por causa do evangelho, e pessoas começam a te odiar, aí você começa a ficar perturbado. Aí você fala, eu estou sofrendo muito, que estão me perseguindo, como já veio pessoas me ligar, a minha mãe me abandonou, e o meu filho me abandonou, e meus amigos me abandonaram, e você começa a ter pena de si mesmo. Começa a ter pena de si mesmo. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Por que você começou a naufragar? Por que você começou a se acovardar? Porque você tirou o olho de Cristo. Você esqueceu da graça. E quando você começa a esquecer da graça, o que é graça? Você merecia o inferno. Você era para estar condenado eternamente, mas por graça você foi alcançado. Deus te deu um novo coração. Você enxergou o tamanho do buraco que você estava. O Espírito Santo te arrancou das seitas de onde você estava. E você agora é filho de Deus, integrante da família de Deus. Essa é a graça. Mas quando você esquece dessas coisas, da purificação dos vossos pecados, como dizia Pedro, quando você esquece disso, você começa a olhar para você mesmo. Aí você começa a ter dó de você mesmo. Aí você começa a se sucumbir em depressão, em angústia. Por quê? Porque você está olhando para você mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo começa ali o texto que nós mostramos, alegrai-vos no Senhor. Por que é uma ordem? Porque alegrar-se em Deus está necessariamente ligado a colocar em lembrança tudo aquilo que Deus fez por você em Cristo. A partir do momento que você esquece do que Deus fez por você em Cristo, você começa a se sucumbir na tristeza. Por isso que um crente em murmuração, em angústias, em tristezas, é um crente que esqueceu da graça. É um crente que deixou de orar a oração do Pai Nosso, não a repetir aquilo ali, mas a fazer aquele exercício que Jesus está mandando você fazer. Pai Nosso, lembre da graça. Você foi adotado, você era inimigo, você era filho do diabo. Jesus vai dizer, vocês têm por pai o diabo, e vocês vivem para satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Mas agora não. Agora vocês são filho, foi adotado por causa do sacrifício de Cristo. Então você foi orar, lembre da graça. Pai Nosso, eu sou filho de Deus. Você já parou para pensar? Você é filho de Deus. Deus tem cuidado de cada detalhe da tua vida. Todas as coisas que estão acontecendo na minha vida e na vida de todos aqueles que creem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E esse teu pai que te adotou agora é um pai que está no céu. Ou seja, não tem nenhum trono que está acima do trono dele. Ele domina sobre todos os reinados, não importa quem vai ganhar a eleição, se é Bolsonaro ou se é Lula, o meu reino está acima de todos os reinos. Eu não dependo de Lula e nem de Bolsonaro, e nem de Trump, ou qual é o nome desse outro que está aí, Jean? Biden. O meu pai é rei. Gente, vocês acham que é brincadeira? Esse negócio vai ficar gravado, irmã Souza. Vocês acham que é brincadeira? Mas quando eu caio em oração, eu lembro desse Pai Nosso. E agora eu lembro que esse Pai Nosso não é o meu paizinho que está com 60 anos e não pode fazer mais muita coisa por mim. Não, é o Pai que está no céu. E que domina soberanamente. E que disse para João lá no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o começo e o fim. Vocês vão cair na mão do Império Romano, mas eu sou Deus sobre o Império Romano. Todos os demônios estão debaixo do meu poder. Todos os anjos do céu trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu cuido de vocês. Aí você está orando, isso é uma oração. E você está trazendo à memória tudo isso, a graça, esse Deus transcendente, esse Deus soberano. Aí você lembra, santificado seja o teu nome, esse Deus é santo. Ele não foi criado por ninguém. Os seus caminhos são inescrutáveis, os seus pensamentos são insondáveis. Nunca ninguém deu conselho a ele para que por ele fosse recompensado. Ele não precisa de nada e de ninguém, mas mesmo sendo santo, entronizado em glória, ele me chama de filho. Ele não se envergonha de me chamar de filho. E eu estou preocupado com o emprego que eu perdi. Eu estou preocupado por pessoas que me deixaram. Eu estou preocupado porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Veja, é oração. E quando você começa a se encher das doutrinas de Deus, das verdades de Deus, trazendo à memória que esse Deus transcendente e santo enviou seu filho e naquela cruz eu estava sendo morto com Cristo.
Da mesma maneira que ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. E da mesma maneira que ele ressuscitou, eu ressuscitei também. E que agora eu sou herdeiro de todas as coisas em Deus, em Cristo. Peraí, que preocupação tola é essa que eu tô? E eu cheguei aqui para orar, eu queria, por que que eu fui, por que que me mandaram embora, por que que tá acontecendo isso comigo, que eu tinha um monte de coisa para jogar no colo de Deus, mas quando eu fui lembrando do Pai Nosso que está no céu e que é santo, e que eu fui lembrando das doutrinas de Deus, eu chego no outro ponto da oração do Pai Nosso, que é a aceitação. Aí você vai dizer assim, nossa, eu achei que eu tinha tanta coisa para falar com Deus, eu tinha tanta pergunta, bravo com Deus. Eu vim no caminho, depois que me mandaram embora, eu vim no ônibus, eu vim bravo. Como é que pode? O ímpio prospera e eu só vou para baixo e não sei o quê. E você estava todo bravo. Mas quando você caiu de joelho, como disse Asaf, quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim dos ímpios. Aí você pode dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É aqui que chega a oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer agora, seja feita. O crente que ora, Jean, ele vai chegar nessa situação. Qual é? Eu não sei nada, Senhor. Eu sou um tolo. Eu sou um besta. Eu sou um bichinho, como disse lá o salmista. Eu sou um verme. Mas tu és santo, tu conhece todas as coisas contribuem para o bem. Agora, depois que eu me entreguei aqui à oração, eu percebi que eu preciso me calar. Seja feita a tua vontade. Eu estou desempregado, mas é a tua vontade. O Senhor que reina soberanamente quis isso. E eu estou tranquilo com a tua vontade, porque eu posso não entender agora, mas eu confio que a tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. E é o que o salmista vai dizer aqui então. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Qual é o entendimento? Eu estou desempregado. Eu não sei o que vai acontecer. Esse é o teu entendimento. Mas quando você coloca diante de Deus em oração, orando e suplicando com ação de graça, dando glória a Deus por tudo, o que vai acontecer? Algo vai acontecer em você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. O que é guardar o teu coração? Não vai deixar você blasfemar, não vai deixar você desacreditar, mas vai fazer você estar descansado em Deus a tal ponto de dizer, Pai, eu não estou entendendo nada. Mas quem disse que é para entender? Seja feita a tua vontade. O Senhor é Pai e é meu Pai, está no céu e separado de toda a criação, o Senhor cuida de mim com amor eterno. Vai lá, o que João. Falta, né, Fernandão, é a consciência da cruz. Porque quando a gente vai aos pés do Senhor e tem a consciência da cruz e daquele sacrifício, que aquele sacrifício de fato se torna real, que você consegue olhar para a imagem da cruz de Cristo e ver ali o ódio que Deus tem, né, a ira pelo pecado, e ver que através daquele sacrifício, né, também os nossos pecados estão perdoados, todas as outras coisas são totalmente insignificantes e irrelevantes para Deus. Como que você vai chegar num Deus criador do céu e da terra, né? Que deu seu único filho por nós e que tirou nós do mundo de pecado e nos firmou nele. E aí você olha para a sua condição, você olha quão pecaminoso que você é, você olha para o lado, vê aquele irmão que você prega o evangelho e ele não recebe. E você fala, Senhor, como é possível alguém não ouvir sua mensagem? Como é possível as pessoas não sucumbirem à sua vontade? Como é possível as pessoas não caírem prostradas diante da grandeza da sua obra, né? Por nós, quem somos nós? Quem sou eu aqui perante a sua presença, né? Essa questão da ansiedade que você colocou, ela é muito forte, porque assim, as pessoas, nós mesmos, né? Nós temos esse costume de ficar preocupado, às vezes o trabalho não está dando certo, às vezes aquilo que a gente estava fazendo não está fluindo, às vezes os planos que você tinha tá tudo desandando, né? Mas essa parte de Filipenses é muito importante a gente fazer uma análise de que ele requer um relacionamento com Deus, aonde você lança sobre a cruz de Cristo, sobre Deus, todas as ansiedades, todas as nossas preocupações. Em vez de você ficar murmurando, você entrega isso, se livra disso, confia
Por quê? Porque nós, né, você vai ver Romanos 8, já somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores. Aí que a paz que excede todo o entendimento virá sobre nós. Por quê? Porque não importa. Você vai chegar a essa conclusão que não importa. Não importa se o meu emprego não dá certo, não importa se o meu vizinho me xinga, não importa se minha família tá me escorraçando porque eu saí da congregação. Nada disso importa. Importa que eu já venci. Porque Cristo, ao dar a sua vida na cruz, e Deus, ao ressuscitá-lo com todo o seu poder e nos ressuscitar junto com ele ao terceiro dia, nos deu a vitória certa. Se nós já somos vencedores, o que é essa vida perante a imensidão da obra de Deus para com toda a criatura? Não é nada. Então, mas você está pensando isso porque você não está passando fome, porque que você não está nessa situação? Mas a gente tem esse relacionamento de ter que estar orando, como está o apóstolo Paulo bem colocou aí em Filipenses, e entregando, lançando sobre a cruz. Ele tomará todas as providências, mas mesmo a certeza que nós temos é que nós vamos ser vituperados. Nunca houve uma promessa de que nós não sofreríamos o vilipêndio, ou que nós a promessa já é que em tudo isso Cristo será suficiente. Cristo será suficiente e em tudo isso somos vencedores. Ainda que essa vida pereça, mas nós vencemos porque ele venceu e nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, né, meu irmão? Perfeito, já. Hoje, aí você vai ver aqui que na oração do Pai Nosso, isso é maravilhoso de observar, depois que você, então, vê as doutrinas sobre Deus, né, a graça, como nós vimos aqui, a soberania, e começa a lembrar disso na oração, você vê, então, que você está totalmente... você aceita com alegria a vontade de Deus, seja feita a tua vontade no céu, assim como na terra. É óbvio que isso não é uma ordem que você está dando para Deus, né? Ó, Deus, está liberado, pode fazer o que você quiser e eu libero. Não, ele vai fazer o que ele quiser, né? Seja coisas que você acha que é boa, seja coisas que você acha que é ruim, ele vai fazer. Mas o homem, nessa oração, como Jesus está ensinando e que nós estamos falando aqui nessa live toda, ele vai se alegrar com a vontade de Deus, seja ela qual for. A tua vontade é a melhor. Então, quando você aceita, passou por essas duas etapas, você mergulhou nas doutrinas de Deus, quem é Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a soberania de Deus. Aí você entra nessa etapa que é você aceitar a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí que Jesus começa a falar, então, a partir de agora, que Jesus começa a ensinar a pedir. Não é? A oração não começa com petição. A oração começa com adoração. Olha que coisa. Você adora a Deus, você aceita a vontade de Deus, então você pede. É essa sequência que Jesus está ensinando aqui no livro de Mateus, na oração do Pai Nosso. E quando ele chega na petição, cara, a petição é maravilhosa, porque ela é totalmente contrária já ao coração humano. Você percebe que a petição de Jesus não tem nada a ver com o nosso coração? Porque, Jean, quando você chega, né, adora, você aceita a vontade de Deus, o que o cristão quer, Jean, esse é o nível que nós precisamos desejar, é chegar no nível que você se torna dependente de Deus. Porque o coração humano, desde Adão e Eva, eles deram um grito de independência. Vamos viver do nosso jeito. Vamos viver a nossa maneira. E na graça, quando a graça nos alcança, Deus quer destruir esse coração independente e quer fazer de nós agora pessoas dependentes de Deus. E você só pode se tornar dependente de Deus quando você investiga a mente de Deus, descrita em sua palavra, e vê que a mente dele é muito mais elevada do que a tua. E aí você começa a pedir. E quando você começa a pedir, você não pede algo que faça você se sentir confortável por não depender de Deus. Mas você vai pedir algo para que você seja totalmente dependente de Deus. Qual é a petição que Jesus faz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós nunca pedimos assim já. Sabe por quê? Porque nós odiamos depender de Deus. O coração humano odeia depender de Deus. Você não quer o pão para hoje. Você quer o pão
para o mês, para o ano ou para a vida toda. Por quê? Porque eu odeio ter que saber que amanhã eu dependo de Deus. E você depende. Mas você não quer. Sabe por que as pessoas estão ansiosas, Jean? Porque elas odeiam depender de Deus. Você vai ver que a maior tristeza das pessoas é ter que depender de Deus. Ah, irmão, só Deus. Eu tô comendo hoje, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Jean, isso nos tortura. Por quê? Porque depender de Deus amanhã, para mim, é um terror. E Jesus vai dizer, não, quando você mergulhar em Deus, quando você adorar a Deus, quando você aceitar a vontade de Deus, o que mais você quer é viver uma vida de dependência de Deus. Eu quero o pão de hoje, porque amanhã eu quero depender do Senhor de novo. Você vai ver uma frase maligna das pessoas, ela diz assim, não, meu filho, você tem que fazer, você tem que garantir o teu futuro. E esse garantir o futuro nunca está ligado na dependência de Deus. Está ligado, olha, eu consegui passar no concurso público, eu vou ter um salário de 25 mil por mês e eu não dependo mais de Deus. Elas não vão falar isso. Mas quando ela diz, eu estou com o futuro garantido, não é porque elas dependem de Cristo e Cristo é meu pai agora. Não, nunca é. É porque agora eu sei que eu tenho um emprego, eu não preciso mais orar por um emprego, eu não preciso depender de Deus. Aí as pessoas vão nos púlpitos das igrejas, agradeço a Deus porque Deus fez uma obra, eu agradeço a Deus porque eu não preciso mais depender de Deus. Ou vou buscar a palavra porque eu não quero mais depender de Deus. É exatamente a expressão do coração humano. Mas quando Jesus ensina a orar, ele vai dizer assim, o que ele está dizendo é, Senhor, me ensina a depender de ti todo o dia. O pão nosso de cada dia nos dá. Você vai ver o povo do maná? Eles pegavam maná e guardavam o maná para o outro dia. Por quê? Porque ele não queria depender de Deus para amanhã. Né? Não confiava. Eles não queriam depender. Não, vai que Deus. Isso é ansiedade, é olhar para o futuro e falar, vai que Deus faz coisa errada. Vai que Deus esquece do maná de amanhã. Então eu já vou pegar o meu maná de amanhã para que amanhã eu não dependa de Deus. Você percebe? A maioria das pessoas que levanta a testemunhar nessas seitas, ela está agradecendo a Deus, porque ela tem coisas agora nas quais ela não precisa depender de Deus amanhã. E elas estão felizes por isso. É exatamente a expressão do coração humano. E quando ela percebe que ela vai ter que depender de Deus, elas ficam ansiosas. Elas ficam apavoradas e elas vão buscar uma resposta de Deus. O que vai ser? Eu não consigo esperar o amanhã. Eu preciso de um profeta para falar no que vai acontecer amanhã, porque eu estou ansioso. Eu acho que Deus vai fazer alguma caca. É totalmente o contrário do que o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. É totalmente o contrário do que um coração descansado em Deus faz. Eu quero depender do Senhor hoje. E amanhã eu quero depender do Senhor amanhã. E é Deus que vai cuidar de mim depois de amanhã e assim por diante. Cara, essa é a vida cristã. Eu estava vendo esses dias um pastor responder uma indagação que questionaram ele. Por que você está pregando o evangelho aqui nos Estados Unidos e não vai para a África? Ele falou, aonde você acha que é mais fácil o evangelho prosperar? Aonde as pessoas não têm nada e depende de Deus para tudo? Aonde as pessoas têm tudo? Que aqui nos Estados Unidos... tudo você pode, você constrói, tudo você tem, né? Lá na África é o maná do céu, né? A pessoa depende de Deus todos os dias. E isso faz o evangelho prosperar muito mais fácil em uma cidade, em um local, em um país em que a realidade deles é miséria, e onde você tem miséria, tem a dependência do homem, onde o homem não tem poder sobre nada, não tem controle sobre nada, ele se torna totalmente, facilmente dependente de Deus, do que num país onde tudo você conquista tudo você pode, você consegue mudar a sua vida, dar uma nova condição para a sua família. E essa questão da ansiedade, ela também nos leva a refletir, por exemplo, certa vez eu estava congregado aqui, e veio um irmão, eu estava na cidade de Orlando, veio um irmão da cidade vizinha, de Jacksonville. Ele viajou 2h30 para buscar uma palavra porque ele precisava fechar um negócio. Olha só. E eu preciso fechar um negócio amanhã, não tem culto, então eu vim aqui porque aqui Deus vai me dar uma resposta. A ansiedade dessas pessoas é totalmente voltada pelas coisas materiais. E quando a gente, de fato, entende, né, seja a vontade de Deus, nós
A vontade de Deus é que nós vivamos para que ele seja glorificado. Quando você entende isso e vai aos pés do Senhor em oração, quando você vai iniciar os seus pedidos, você já olha para a gloriosa presença de Deus. Você, Pai nosso, ele é meu Pai, que requer um relacionamento íntimo, mas está nos céus. Santificado seja o teu nome. Você vai exaltar, você vai engrandecer, você vai enaltecer e glorificar ao nosso Pai, né? Venha o teu reino. Essa parte também é muito importante, porque quando nós vemos em Apocalipse 20, para muitas pessoas que não sabem, né, a gente está orando pela restauração do reino de Deus sobre a terra. Não é sobre nós. Nós fazemos parte do plano salvífico de todas as coisas. Então, nessa parte, venha o teu reino, automaticamente nós já estamos contribuindo nesse relacionamento de pedir aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai restaurar. Ele vai restaurar todas as coisas. Só que ele requer, o nosso Senhor Jesus nos ensinou a isso. Então, venha o teu reino. Também é um chamamento à Sião celestial que virá do céu, que você vai encontrar ali em Apocalipse 20 e 21. Você vai chamar essa restauração. Seja feita a sua vontade. Essa parte também é extremamente linda, porque quando você vai pedir, seja o alimento, né, seja, enfim, quando você está buscando um trabalho ou alguma coisa, você vai lembrar nesse momento que não está sob o nosso controle e o que nós fazemos é que Deus tem que ser glorificado em nossas ações. Deus tem que ser glorificado em nossas petições. E as nossas petições têm que ser para proveito do seu reino, para proveito e engrandecimento da sua glória. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos tem que ser que se reverta para a glória dele, né? Para que a vontade dele seja cumprida. Porque a vontade dele é perfeita e não a nossa. Então, quando nós vamos aos pés do nosso Deus, nós temos que estar sempre nesse relacionamento íntimo com a palavra, com a sua vontade revelada e compreender que o que nós devemos pedir, ele tem que convergir com o que Deus quer fazer para nós. Então, nem tudo que nós pedimos é o que Deus quer para nós. Então, nós devemos pedir o que Deus quer para nós. E como ele quer restaurar o seu reino, como ele quer ser glorificado em nós, então, esse alinhamento entre a nossa vontade e a vontade de Deus é que faz com que a oração seja, de fato, correspondida. Perfeito. Ô, Jean, maravilhoso esse assunto. Nosso horário já foi. Mas é isso, né, cara? Como nós dividimos aqui, né, Jean? A oração nada mais é do que mergulhar em Deus. E mergulhar em Deus é mergulhar na palavra dele, né? Não é nada místico, é mergulhar nas escrituras, trazer à tona à nossa memória tudo que Deus é. E quando nós lembramos tudo que Deus é em Cristo, isso enche o nosso coração de paz, isso transforma o nosso homem interior, nos conforma à imagem do seu Filho, faz nós termos uma vida de adoração, porque a vida de adoração ela está totalmente ligada a lembrar daquilo que Cristo fez. Eu sempre falo isso, eu acho que é o Salmo 103. A oração, então, é isso, amados. Lembrar tudo o que Deus fez. Orar é você trazer à tona o que Deus diz sobre si mesmo em sua palavra. E somente depois desse mergulho em Deus é que você vai aceitar a vontade de Deus, porque você vai ver o quão insignificante você é, o quão soberano Deus é. E é então que você vai pedir. E o teu pedir não tem nada a ver com as suas ansiedades e caprichos humanos. Tem tudo a ver em ser dependente de Deus. O pedido aqui é: me torne dependente de ti. Né? Mas tudo nasce desse lembrar. Salmos vai dizer assim, o salmista vai dizer no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele repete, bendiz, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Olha o que o salmista está dizendo. A oração é isso, amado. Adore a Deus. Como? Lembrando de todos os benefícios que ele te fez. E Davi começa a mencionar alguns benefícios. Qual que é o primeiro que ele menciona no versículo 3? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É a primeira coisa que Davi traz à memória. Ou seja, Davi, ele está bem dizendo ao Senhor, porque ele está lembrando de todos os seus benefícios. E quais são os benefícios? O primeiro que ele fala é: ele perdoa todas as minhas iniquidades. Ele lembrou da cruz. Eu sou perdoado em Cristo. Oração é isso. Ele vai dizer: é ele que redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Eu fui agraciado. Deus teve misericórdia de mim. Então, oração é mergulhar nessas verdades. Tá vendo a importância da teologia aqui? Conhecer o Deus das Escrituras é para que você tenha uma vida profunda de oração, mergulhando em todas as verdades de Deus. Até já uma coisa prática aqui para dizer para os irmãos: se vocês têm dificuldade de orar, como todos nós temos, né? Todos temos, como eu sou deficiente em oração, queria já confessar esse meu pecado para os irmãos. Como eu quero mais orar, mas eu acredito que o cristão sempre vai querer mais, nunca vai chegar um tempo na vida de um cristão que ele vai falar: eu oro o suficiente. Não, o verdadeiro cristão nunca vai chegar. Mas uma maneira assim de orar que eu aprendi muito interessante é orar a palavra. O que é orar a palavra? É você ler versículo por versículo e cada versículo que você lê, você para e ore. E ore. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia aberta dizendo: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escavam e roubam. Nesse versículo, dá para você fazer uma oração. Vai lendo, para e ora. Fala: Senhor, como o meu coração é contrário à tua palavra. Eu sempre quero acumular tesouro. Né? Tira o meu coração daquilo que é matéria. Me ensina a acumular tesouro num lugar onde os ladrão não pode roubar. Me ajuda a acumular tesouro aonde a traça não pode roer. Tá vendo? Eu li um versículo e estou orando. Você lê outro versículo e ora. Às vezes é um versículo aqui que fala sobre uma vida santa que você não tem. Então ore por arrependimento, clame por misericórdia, peça transformação e dá para você ir orando a palavra. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Ei, Fernando, só para encerrar minha participação aqui, oração, meus irmãos, é um relacionamento com Deus, tá? É um meio através do qual Deus consegue extrair de nós o que Ele requer de nós, né? Que a nossa vontade esteja em conformidade com a vontade dEle, que nós vivamos buscando viver e desejar viver aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus requer que vivamos para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Em Colossenses, como o Fernando pontuou sobre orar a palavra, tem uma oração aqui muito linda, que eu gosto de orar todos os dias, Colossenses capítulo 1, versículo 9, 10, 11. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler ele em formato de oração, que vocês possam tomar essa oração. Posso colocar na tela aqui, Jean? Pode colocar aí, pode colocar. Qual que aí. É? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Essa oração aqui, ela deveria ser... Essa oração é maravilhosa. Deveria ser executada diariamente, para vocês entenderem o que Deus requer de nós em uma oração. Se estiver na agulha aí, você... Tá, eu falo para você já. Deus abençoe, irmã Guilherme. Pode ler, já. Bom, o apóstolo Paulo começa falando: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Isso aqui, ó, eu oro desse jeito, olhar a palavra, tá? Eu vou fazer a oração e vocês vão acompanhando aí. Senhor, me encha do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa, Senhor, andar dignamente diante de ti, que eu possa te agradar em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Isso aqui é
é muito lindo, muito lindo. Aham. E uma parte de segurança, essa parte que eu chamo de segurança do crente, né? Não deixeis que eu cair em tentação, né? Eu gosto de usar essa parte aqui, porque corroborados com toda a fortaleza. Qual que é a fortaleza que vai nos proteger? Segundo a força da sua glória, com toda paciência e longanimidade, com fartura, com alegria, Na com minha gozo. tradução é com alegria. Com perseverança e longanimidade, né? Com paciência e longanimidade. Por quê? Paciência faz com que você não decida nada precipitadamente, que você reflita antes de agir, que você pense nas verdades de Deus, que você tenha esse coração longânimo, né? Misericordioso, benigno, como é os atributos que Deus requer, os atributos de Deus, né? Que deve ser refletido em nós, né? Que nos fez dando graças, né? Glória a ti, Pai, aleluia, glória a Jesus, por ter nos feitos idôneos para participar da herança dos santos na luz, nos tirando da potestade das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. É muito linda, né? Aqui Ô, João, olha, você meditar nesse versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmão, esse versículo tem tantas verdades maravilhosas que se você fizer uma oração nesse estilo aqui, com o coração, crendo nisso, já não tem nada na tua vida que está errada. Depois de você lembrar que você foi arrancado do império das trevas e agora está no reino do Filho do seu amor e que fomos redimidos e remidos dos pecados, o que está errado? Que coração que pode ficar ansioso diante disso aqui? Fernando, tinha um filme antigamente, não sei se você lembra, que a mulher perdeu a memória e o cara era casado com ela, todos os dias que a mulher acordava, eu já vi esse filme. Todos os dias que a mulher acordava, ela assistia um filme. Você é mãe, você tem tantos filhos, eu sou seu marido chama fulano e tal. Então, todos os dias tinham dicas, né? Para fazer ela recobrar a memória dela e ela saber quem que ela era. Então, todos os dias, nós temos que orar também para saber quem nós somos. Porque a nossa vida, eu costumo dizer, viva a vida em um dia, né? Por isso que o Senhor Jesus diz, não fiquei ansioso com coisa nenhuma, né? Deixo todas as aflições viva cada dia o seu mal, né? Por quê? Porque todos os dias, quando eu acordo, digamos que você acorda zerado. E aí você lê essa passagem e saiba que foi o sangue de Cristo, né? Que Deus tirou nós com todo o seu poder e através do sangue de Cristo perdoou os nossos pecados, né? Nós temos a consciência da graça, de que desse favor imerecido, do quão pecador somos, né? E dele ter tirado nós, usado todo o seu poder para nos transformar e colocar nós no reino do Filho do seu amor. Isso é muito importante, porque aí você se reprograma e sai pronto para vencer esse dia. Esse dia. Jean. Agradece o dia e um abraço pro gaiteiro. Ô, Jean. Manda. E depois aí o apóstolo Paulo, depois de falar dessa remissão de pecados, transportar do reino das trevas para o reino de luz, você vê que no versículo 15 ele começa uma doxologia, né, uma adoração, né? Ele começa a falar de Cristo, que é maravilhoso, né, irmão? Que paixão que ele tinha por Cristo, né? No versículo 15 ele vai dizer, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também,
que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçado, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ah, louco, hein, Jean? Você tá doido, rapaz. Se eu não orar todo dia esse capítulo, é forte, né? Eu não sou ninguém. Você tá maluco. É forte demais. Maravilha, Jean. Gente, foi uma alegria estar com vocês aí. Acabou o nosso tempo. E até a próxima. Jean, despede do povo. E vamos orar. Hoje nós ficamos na metade da outra live, né? Fizemos 3 horas, então essa ficou 1h30 para vocês não ficar muito cansativo aí. Falar sobre as verdades de Deus, sobre as Sagradas Escrituras, é sempre uma bênção, né? Como eu falei no princípio dessa live. O Fernando está me discipulando aí, viu? Vocês não sabem não, mas ele traz tema e a gente estuda para poder estar debatendo aí com vocês. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui compartilhando as verdades de Deus, do Evangelho, que nós possamos ansiar viver essas verdades, viver aquilo que Deus requer que nós vivamos, né? Que Ele seja glorificado e não os nossos anseios impuros, né, da nossa carne corrompida, do nosso coração enganoso. Maravilha. Graça e paz, amados. Até a próxima. Teve até sobremesa hoje. Vai ter que ter a outra metade para completar. Verdade, Thiago. Pode deixar, irmão Thiago. Semana que vem. Fica com Deus. Jean, quero falar com você. Espera aí. Tá. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.